sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 25 de novembro de 2022 e começa aqui o episódio duplo, né? Episódio duplo, show de ontem, que eu não gravei, e o show de hoje. Então aqui teremos comentários sobre 2 shows, mais muitas coisas malucas que você só ouve aqui nesse podcast que você está ouvindo agora. E vamos lá então, solta a vinheta! Diário de um Open Mic. É isso aí, mano, estamos começando mais um episódio aqui, ó. E hoje é dia 25 de novembro e eu acabei de lembrar, sabe que dia é hoje? É aniversário do Edward Mãos de Tesoura. Sabia disso? Pois é, essa por essa, nem Rita Lee esperava, né, amigo? Pois é, hoje parabéns aí para o Edward Mãos de Tesoura, não o Johnny Depp, o personagem. Eu sei que é estranho, mas hoje é o aniversário do personagem. Poucas pessoas sabem, né, que tem isso, o personagem, quando é um personagem bem criado, nesse caso, né, por Tim Burton. Se bem que Tim Burton era o diretor, né? Quem escreveu a história, acho que não foi ele. Quer dizer, eu acho não, né? Eu acho. Falando eu acho, parece ser que eu não sei das coisas. Na verdade, quem escreveu foi o Jonathan Hill, né? Que ele é tio do Jonah Hill. Era o Jonathan Hill. Ele era um judeu lá de Hollywood e tal. Ele escreveu essa história lá em 1972. E era... o que eu tô falando é, o personagem, quando ele é bem construído, ele tem uma história pregressa e uma história regressa, né? Tem uma história antes do que você vê no filme e continua depois, né? E aí tem sites especializados nisso, né? Em pegar ali o estudo que o autor criou e aí fazer, né? Desenhar e de trás pra frente ali toda a história do personagem. E aí o Edward Mãos de Tesoura, ele faz aniversário no dia 25 de novembro. Então ele é de Escorpião, né? Então, isso aí todo mundo já sabia, né? Aquele temperamento, ele só podia ser Escorpião mesmo, né? E uma outra curiosidade também sobre isso é como ele ganhou aquelas mãos de tesoura. Porque já começa o filme ele com as mãos de tesoura. E ninguém pensou em perguntar, nenhum outro personagem chegou pra ele e falou assim: cara, mas por que sua mão é de tesoura? Já parou pra pensar nisso? Passou o filme inteiro, todo mundo acha estranho, mas ninguém fala o que aconteceu com a sua mão. Então eu vou contar aqui hoje pra vocês em primeira mão o que aconteceu pra ele ter aquela mãos de tesoura. Acontece o seguinte, cara, quando ele nasceu lá no dia 25 de novembro de 1938, né? Ele tinha, na época do filme, ele era relativamente jovem, mas na verdade ele era velho, mas ele era muito bem cuidado justamente por ter a mão de tesoura. Ele fazia pouco exercício, mas o exercício certo ele fazia. Que o exercício certo que você faz, você não pode usar os dedos, entendeu? E aí com isso ele acabou ficando bem conservado, né? Vamos dizer assim. Mas como é que ele conseguiu aquelas mãos de tesoura? Quando ele era criança, lá no Kansas, ele foi fazer uma garapa, né? Era muito comum lá fazer garapa de cana, né? Garapa, a famosa garapa. O pai dele tinha uma banquinha na feira e aí ele foi lá ajudar. E nisso, a garapa, ele foi colocar a cana, só que ele tava com aquele... Sabe aquela pulseirinha que tinha um imã? Lembra aquela pulseira do equilíbrio? Falava que se você colocasse aquilo lá, ninguém conseguia te derrubar. Lembra isso? Que era tipo um bagulho de... Era como se fosse um cabo de aço, mais durinho assim, e com umas bolinhas na ponta, e era um imã. Então ele esqueceu de tirar, né? Tinha que tirar, era segurança, né? Mas ele esqueceu de tirar e tava com nas 2 mãos. Quando ele enfiou, o imã grudou na carcaça da garapa e puxou a mão dele para dentro da garapa. Inclusive, esse copo, né? Ele já tinha moído bastante, ele tinha 1 litro de garapa, já tinha espremido limão dentro e teve que jogar fora, porque realmente ficou com as falanges dele moída, e aí com bastante sangue e tal, e aí não ficou potável, né? Inclusive deu prejuízo nessa época, isso tem na história, né, registrado. E aí ele perdeu as mãos na garapa. E aí, na cidade que ele morava, lá do Kansas, tinha um médico
que ele era muito bom em fazer cirurgia, só que ele não era muito bom com tecido humano, sabe? E aí o pessoal falou, ó, pra reconstituir, teria que ter os dedos, mas os dedos foi moído na garapa. Aí ele pegou e falou assim, eu tenho aqui umas tesouras. Aí ele falou, esse médico aqui, ele é muito bom em implantar coisas inanimadas em seres humanos, né? Aí o pai dele falou, não tem nada a perder, eu tô precisando já aqui de um jardineiro, né? Pra cortar os arbustos aqui de casa e tal, que agora a vigilância sanitária fechou minha barraquinha de garapa, e aí caiu como uma luva, né? Que inclusive ele não precisou usar mais depois desse dia, nunca mais. Outra curiosidade, né? O Eduardo Mãos de Tesoura, ele nunca usava essa expressão, caiu como uma luva. Ele ficava até um pouco ele ficou, né, na verdade, um pouco traumatizado, né? Dava pra ver na cara dele que tava traumatizado, mas foi por isso, porque toda vez que ele ouvia alguém falar caiu como uma luva, ele lembrava dessa fala, né, do médico. Falou, então caiu como uma luva, porque eu tenho aqui o implante perfeito pra você. E aí ele não podia mais usar luva, né? Toda vez que ele colocava a luva saía pra fora, os dedos dele, que era de tesoura. E aí outra curiosidade, pra limpar a bunda, ele tinha um sério problema, né? Tinha um sério problema no começo ali, que ele esquecia. É igual membro fantasma, sabe? Quando perde a mão, continua coçando. Então imagina, dele continuava coçando, mas tipo, não o membro fantasma, coçava o cu dele, por exemplo. E ele esquecia, porque na hora principalmente tava dormindo, né? Quando tava dormindo, era o maior problema. E aí ele ia coçar o cu. Imagina só, que tragédia, né? Você coçar o cu quando sua mão é de tesoura. Então tem vários problemas. Outro problema também que eu acabei de relembrar aqui, porque ele parecia jovem. Porque isso aconteceu, ele tinha 7 anos, né? Como eu falei, ele tinha 7 anos quando aconteceu. E pouca gente sabe, mas a puberdade, né? O período ali da puberdade, quando o jovem está se descobrindo, aquela voz começa a dar aquela engrossada, começa a nascer os pelinhos pubianos. Se o jovem ele não ejacular nunca, ele se mantém jovem. O que dispara a velhice da pessoa é ejaculação. Você pode ver que do 0 até os 12, a pessoa é o quê? É criança, porque ela não ejacula. Então, a partir do momento que ela começa a ejacular, ela deixa de ser criança e começa a apodrecer lentamente até morrer, né? Ali com seus 70, 80 anos. E aí, como você já entendeu onde eu quero chegar, né? Como ele aconteceu antes da puberdade, ele acabou não conseguindo se masturbar e ejacular. Então ele já tentou, né? Mas ele na verdade nem tentou, né? Ele sabia que não dava. Graças a Deus ele não teve um reflexo do membro fantasma no pinto ali e tentou. Seria realmente uma carnificina, né? E ele não, infelizmente, ele não pôde, né, desfrutar das maravilhas da ejaculação masculina. Mas por outro lado ele se manteve jovem. Você viu como ele estava no filme, ele tinha quase 60 anos quando ele fez o filme, e parecia um jovem, né? Por causa disso. Ele ficou com bastante olheira, que é um efeito colateral, né? A pessoa, quando ela não goza, ela fica com olheira, né? E aí ele tinha aquelas olheiras feias, mas em compensação ele estava jovem, o resto do corpo estava jovem. E aí continuando, né, aquela curiosidade que eu estava falando do fato dele não conseguir limpar a bunda. O que aconteceu? Deve estar pensando, mas como é que ele fazia para limpar a bunda? O pai dele, ele era muito inventivo, né? O pai dele era quase que um inventor amador. Então ele sempre estava ali pensando em alguma coisa, né, para fazer. Inclusive o pai dele inventou o compasso, né, o compasso que a gente usava para fazer círculos e semicírculos na escola. Foi invenção do pai do Edward Mãos de Tesoura. E o que ele inventou, né? Ele viu ali o filho naquela situação. Ele até limpou o filho o popô do filho, né, por algum tempo. Ele fez esse papel de pai, né? A mãe dele, ela ficou um pouco traumatizada também, né, com aquela cena toda. Ela ficou meio pinel e ela começou a só dançar lambada. Ela só dançava lambada, não fazia mais nada da vida, era o dia inteiro dançando lambada. Nascia bolha no pé de tanto dançar lambada.
né? E o pai acabou assumindo a barra, né? E também ele tinha um pouco de culpa, porque ele tinha dado a pulseira do equilíbrio. E aí o que acontece? O pai dele começou a limpar, mas falou, cara, eu preciso fazer um jeito do meu filho ficar mais independente. E aí ele teve uma ideia que, à primeira vista, parece uma ideia maluca, mas todas as ideias boas parecem malucas. Então qual foi a ideia do pai dele? Ele deu um jogo de bola de tênis, sabe aquelas Wilson? E aí o filho, toda hora que ele ia no banheiro, ele espetava o dedo na bolinha e limpava com a bolinha. Então ele tinha 360 graus ali, né, de limpeza. E aí, só que era descartável. Aí o pai dele pegou e falou, não dá pra gente, toda vez que você cagar, você gastar uma bolinha, porque senão a gente vai ficar pobre, né? Estamos pagando agora o direitos, tem que pagar agora tanto o professor de lambada pra sua mãe, quanto o danos morais, né, pro pessoal da feira, que a gente acabou depois reutilizando a máquina de garapa, mas ainda tinha 4 unhas e 3 falanges sua lá, e a gente teve que... ficou apertado, né? Então, o que a gente faz agora? Você só tem essas 6 aí, tá bom? E aí, quando você terminar de usar, você, em vez de jogar fora, você coloca aqui nesse baldinho. E era um baldinho com água, bicarbonato de sódio e vinagre, que é muito bom pra tirar cheiro, né? Quem é dona de casa sabe. Aí ele fazia isso, ele já usava, colocava de molho, ficava ali de molho um dia, no outro dia ele já podia tirar, aí botava pra secar. E ele tinha 6 dias, né, pra secar e sair bem o cheiro e tal. E aí onde ele andava com aquelas, sabe aqueles potes de bola de golfe, que vem 6, ele andava com daquele, pra poder se limpar. Então é isso, né? Sobre o Edward, foi só esses minutinhos mesmo, praticamente inteiro, já tô saindo da Anhanguera agora. E agora sim vamos falar de show, né? Que é o que vocês querem ouvir de fato. Todo mundo fala, eu quero saber do show. Ninguém mais quer saber de show. É tudo igual agora. O show agora é tudo igual, tudo bom, tudo top. Então é isso. Ontem eu tive show. Na verdade eu vou falar um pouquinho assim. Ontem eu tive show no Jester Comedy Club, lá em... acho que é Pinheiros ali. E foi um show bem legal, hein, mano. Mas eu dei uma vacilada. Eu sempre falo, né, que sempre tento dar dicas aqui pra galera que tá começando mais que eu. Eu tô começando, mas eu tô começando já há 4 anos. A gente tá começando há menos tempo, né? Então eu sempre dou a dica de você tomar cuidado pra interagir. E eu fui interagir e eu acabei sendo meio homofóbico ao fazer a interação. Nossa, como ele é esdrúxulo. Não foi nada disso. Foi uma interação que foi o seguinte, ó. O cara, eu fiz uma piada que eu falo que eu sou especialista de projetos logísticos. E aí o cara falou assim, eu fiz essa piada, todo mundo riu, tá? E um cara puxou palma sozinho. Eu falei, nossa, você gostou muito, deve ser do RH. Aí a galera riu e ele falou assim, não, eu sou da área de logística. Aí eu falei, que da hora, não sei o que. Aí passou um tempinho, eu falei, mas o que você faz? Aí ele falou assim, eu sou ator. Aí eu falei, que porra é essa? Ator da área de logística? Você interpreta um porta-pallet? Até essa hora tava legal. Só que aí mais pra frente, ele tava do lado de uma mina. Só que ele tava sozinho e a mina tava sozinha, só tava do lado um do outro. Que lá no Gesser não é mesa, é só cadeira. Então tem pessoas desconhecidas que sentam lado a lado. E aí ele tava, eu fui fazer uma piada e queria usar alguém da plateia. Eu falei, é sua mina? Ele falou, não. Aí eu falei assim, esqueci. Aí ele falou que era ator, né? Aí eu falei, cara, esqueci que ia ser ator. Aí todo mundo ficou meio assim, eu falei, porque ator não ia namorar uma menina. Porque todo ator é gay, né? Isso nem eu que tô sendo preconceituoso, né? Na verdade, os atores são preconceituosos de não querer namorar com mulheres. E eu tô sendo preconceituoso de novo, mas enfim, lá ficou bem estranho. Aqui já ficou estranho. Vocês nem estão aqui do meu lado. E já ficou esquisito. Imagina no show no centro de São Paulo, onde o pêndulo da homofobia já tá começando a voltar pro eixo, ele já passou pro lado de lá, não só da homofobia, mas de todo o resto, né? Que ele era ruim, aí foi ficando bom, aí já tá passando um pouco e tá até voltar e normalizar e ficar mais normal. Não tô falando que é normal, você entendeu? Acho que não entendeu, mas o que tô querendo dizer é que lá é pior ainda.
Porque lá a galera fica mais... Tipo assim, acontece esse fenômeno com várias coisas. Não tinha... A Cynthia Rosini fez MC e ela é sapatão. É lésbica. Ela fala que ela é sapatão, mas acho que eu não posso falar sapatão. Ela é lésbica. Ela gosta de patacas. E aí ela perguntou se tinha algum gay e não tinha gay na plateia. Ou seja, não tinha nenhum gay na plateia, mas as pessoas que não são, elas se ofendem pelas pessoas que são. Porque as pessoas que são, na verdade, não iam se ofender. Porque se tivesse gay na plateia, ele ia dar risada dessa piada. Porque eles saberiam que tem um estereótipo, né, de ator ser gay. E tem um monte de ator famoso que não assume que é gay, mas que é gay, mas não assume porque senão... Aí sim é culpa da homofobia, o cara perde contratos, caralho. Enfim... talvez eles não se ofendessem, mas as pessoas que era hétero que tava ali se ofenderam, e aí eu quase perdi a plateia, mano. Mas depois eu consegui ainda resgatar, e eu gostei bastante. O show de ontem, viu? O show de ontem foi um dos shows, eu acho que foi um dos shows, eu tô ficando bastante tranquilo nos shows agora, e o de ontem foi um dos que eu fiquei mais tranquilo, assim, ó. É o que eu tava mais de boa, e aí foi bom, gostei bastante. Foi lá no Jester, e hoje eu fui abrir o show do Gilbert César lá em Leme. Longe, hein, mano? Caralho. Eu já tô dirigindo, já minha bunda tá doendo. Tô com dor no ciático. Eu não fiz igual o Eduardo Mãos de Tesoura. Eu tô ficando velho. Então tô com dor no ciático já de tanto dirigir. E não cheguei em casa ainda, viu? Ainda falta mais uns 10 minutos. E aí a gente foi lá e foi bem legal também, eu gostei. Lá tava meio estranho. Tinha muita família, assim. E aconteceu um bagulho na minha... Na verdade, assim, não foi ruim, não achei ruim, mas foi... o primeiro sempre pena um pouco, né? E aí o Gilbert falou, mano, faz uns 12 cada um. E aí eu fui tentando... A galera foi, no começo, tava meio ruim, aí foi indo, eu comecei a melhorar. E aí lá eu quase me fudi, porque eu fui interagir e tinha um cara fortãozão assim, e era a polícia. E aí... eu tenho um problema. Quando eu fico nervoso, aí que eu faço merda, entendeu? Se eu falo assim, não vou zoar com ele não, que ele é polícia. Aí vem um diabinho aqui no ombro e fala assim, zoa mais, zoa. E aí, meu amigo, eu fiquei 5 minutos só atazanando um polícia. E aí, depois que eu saí, vem um cara da plateia e falou assim, você conhecia o polícia? Eu falei, não, pô, conhecia não. Só as piadas que eu fiz meio que... Não, serviu pra qualquer polícia. Ele falou, não, porque esse daí é perigosíssimo. Esse aí bate nas pessoas, atira nos outros. Ele é famoso, todo mundo conhece ele aqui. Ele é o policial mais bad boy que tem, não sei o que, e todo errado, e não sei o que. E eu falei, meu Deus do céu. Teve uma piada que eu fiz que eu falei... Lembrei agora que as pessoas curtiram, viu? Acho que as pessoas, como conhecia ele, sabia que ele era bad boy, ver uma pessoa zoando ele parecia ser muito mais engraçado para as pessoas que conhecia. Mas eu gostei dessa, que o maluco, mano, fortaço, polícia. Puta bração, mano, fortão, polícia. Aí eu peguei e falei, cara, é policial forte do caralho. Os polícias daqui não comem coxinha não, comem whey. A galera rachou, mano. Aqui não foi engraçado não, não devia nem ter contado, mas lá na hora, eu acho que era por isso, eu tava batendo pra cima, né? Rapaz, mas eu gostei. E aí, mesmo quando a piada não entrava muito, teve umas piadas que foi meio estranha, mas as pessoas estavam sorrindo, sabe? Eu não gosto quando acontece isso. A pessoa, em vez de dar risada, fica... Eu esqueci de falar isso no MC também, que às vezes é bom você falar, pô, não, vamos rir pra fora, não é pra ficar dando risada em silêncio. Porra, a gente tá entre amigos, solta essa risada. Aí foi bem legal, tinha umas veinhas. Nossa, tinha uma veinha lá que curtiu pra caralho. A veinha que tava do lado, assim. Não era veinha, não, era nova até, mas era mais velha que eu. E um bagulho que aconteceu lá, que só tinha família mesmo, que eu falei, quem aqui é casado há menos de 5 anos? Ninguém levantou a mão. Falei, menos de 10 anos? Ninguém. Todo mundo lá tinha mais de 10 anos de casado. Achei isso top. Criança, tinha uma criança bem na minha frente. Nossa senhora, mas eu acho que foi legal. E aí era me fazer 12. E eu falei, pô, eu não posso entregar assim. Aí eu fui tentando contornar e fui conversando, não sei o que. Aí fiz 15. Mas tá bom, né? Se era 12, fiz 15 pra 3 minutos. E pelo menos o show depois foi bom. Quando o André entrou, a galera já tava mais entendendo, sabe? O
O André, inclusive, fez uma piada muito boa. Tinha uma professora lá também interagi bastante. Ela, inclusive, é a mulher do polícia. Interagi bastante com ela. E ela tá atrapalhando, tipo, comentando piada e tal. E aí o André falou um bagulho, ela respondeu. Aí ele pegou e falou assim, você não é professora não? Ela, sou professora. Ele falou assim, você não sabe que você tem que... a partir de agora, toda vez que eu for falar, você levanta a mão, então, pra falar. Quando falou um bagulho assim, não lembro agora como ele falou, mas foi engraçado na hora. Foi bem legal, o André foi bem melhor. E o Gilbert foi melhor também. Que é o que se espera mesmo, né? Que o headliner, o solo dele seria estranho. Quer dizer, a gente podia ser tão bom quanto, né? Mas o Gilbert foi bom, foi muito bom o show dele. E aí o polícia, ele não sabia que o polícia era bad boy. E aí ele entrou, o moleque veio avisar depois que eu saí. E depois que o André saiu também. O Gilbert tava no palco já. E aí o Gilbert também zoou o polícia. E aí a gente tava com bastante medo de tomar alguns tirinhos lá. E aí eu falei pro André, olha, se a gente for sofrer uma tocaia, eu tiver no mesmo carro que o Gilbert, desse tamanho, e eu tomar um tiro e ele não tomar nenhum, eu vou ficar muito puto. O cara acertar nós, o cara acertar eu e o André Otávio e não acertar um tiro no Gilbert, eu ia ficar bravo, hein? Mas graças a Deus não aconteceu nada, já estou chegando em minha casa. E muito obrigado, né? Muito obrigado por você que ouviu até aqui, por você tomar vacina, tá bom? Por você cortar o cabelo quando a lua é minguante, tá bom? Então é isso. Fique com Deus. Um abraço na sua tia e até mais. É nóis.